aquapaisagismo, Tá. né? Qual que é o objetivo de se disputar? O que isso engrandece o hobby. Claro. Às vezes as pessoas pensam assim que o aquapaisagismo é algo elitizado e que existe um clube e que não se pode participar disso, entendeu? Não se tem tanta visibilidade. Vamos abrir isso aí. Então, essa é a visão que alguns aquaristas iniciantes ou aquaristas de aquário plantado têm sobre o trabalho dos aquapaisagistas. E o que eu quero tirar isso. E qualquer coisa, se eu fugir um pouquinho, me puxa de volta. Tá, então olha, pessoal, nós estamos aqui na Aquarium Life em São Bernardo do Campo. Até o fim desse vídeo eu aprendo. Eu não esqueço o nome da cidade. Aqui eu tô com meu amigo Márcio. Nós vamos trocar uma ideia sobre concursos de aquapaisagismo, como participar, quais os principais concursos existentes no Brasil e no mundo e quais os benefícios de você participar de um concurso como esse em relação a aprendizado, conhecimento e benefícios que essas participações dos brasileiros trazem para o hobby, entendeu? No Brasil. Então, Márcio, fica à vontade. Me fala qual que é a sua história em concurso. Galera, vocês estão vendo... Antes do Márcio falar, desculpa, eu ia passar a palavra para o Márcio, mas eu tenho que fazer uma observação. Vocês estão vendo um trecho do aquário no fundo que está borrada a imagem, tem um motivo. O motivo é que não pode aparecer porque... Exatamente, vamos lá. Pessoal, uma das regras dos campeonatos, dos torneios em geral, é não ser divulgadas imagens, sejam vídeos, sejam fotos, né, principalmente frontais, assim, total ou parcial, enquanto eles, né, as organizações desses campeonatos, não fizerem por parte própria essa liberação de imagens. Então, por exemplo, o IAPLC, que é promovido pela ADA, né, todo mundo conhece. Se não conhece, a Aqua Design Amano, né, do mestre Takashi Amano, grande mestre. Então, quando eles liberam, você já vai estar liberado para... Geralmente é depois de setembro, outubro de cada ano, tá? É aceitável, é inteligível isso, tá? Por quê? Em primeiro lugar, é feito todo um trabalho de análise dessas fotos, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E pode acontecer uma duplicidade, alguém pega uma foto dessa, se cair na web, alguma coisa assim, e copiar e mandar. E na dúvida, eles desclassificam os dois. Então tá respondida a primeira pergunta e pensando assim, se eu não me engano, tem um monte de regras que a gente não guarda tudo na cabeça, tanto que todo ano eu as leio de novo. Se eu não me engano, pensando nos top 100, se a pessoa fica no top 100, essa imagem já caiu, eles têm um software que sai fazendo uma varredura na web e já caiu, ele é desclassificado. Então já pensou a gente vestindo a bandeira do Brasil, ralando. E desclassificado por não seguir uma regra. Uma regra, é complicado. E é inteligível. Eu quis fazer questão de explicar um pouquinho mais. É frescura, é bobeira. Não, gente. Não é. Tem as suas razões, né? Tá, então vamos lá. O Márcio já explicou a questão aqui. Porque não pode aparecer o aquário. Esse aquário vai aparecer só em 2020. Espero que lá nas primeiras colocações, representando o nosso país, o nosso aquarismo brasileiro. Mas o que eu quero saber de você, Márcio, em relação ao aquapaisagismo. Legal. Por que participar de um concurso? Ótimo. O que isso me engrandece como aquarista? Eu como um amante de aquarismo plantado. Eu nunca revelei aqui pra vocês, galera, mas eu já participei do concurso de biótopo. E eu achei que ia arrebentar. Principalmente de biótopo, muito exigido. Eu entrei, fiz uma pesquisa do caramba e eu pensei assim, vou arrebentar. Fiquei em 100ª colocação, 99ª. E assim, pra mim foi uma satisfação, mas quem achou que ia arrebentar, né? Me fala aí, o que agrega para o hobby e para o aquarista participar de um concurso como esse? Bom, de uma forma geral, eu vou falar por mim, e acredito que por muitos dos aquapaisagistas conhecidos aí do Brasil, tá? Em primeiro lugar, o aquário tem que ter a sua satisfação pessoal. Certo. Então, assim, eu não entro em torneios pensando, vou ser melhor que fulano, vou ser melhor que Beltrano, ou melhor que tal país.
Exatamente. Eu quero ser melhor do que a minha montagem anterior para eu evoluir. Então, é o primeiro ponto de disciplina, de cultura, para participar de um torneio como esse. Tá? Então, é o primeiro ponto. Em segundo ponto, né? Pensando agora na nossa pátria. A gente vê muito brasileiro montando aquários lindos. Aqui na loja mesmo a gente tem aquapaisagistas que tem vergonha, timidez de mostrar seu aquário. E são aquários, acreditem, galera, lindos. Joias. Né? Então, assim, claro, eles não têm o hábito de todo ano desmontar e montar. Esse aquarião que está aqui atrás da gente, todo ano, participando ou não de campeonato, eu já peguei o hábito de desmontar e montar. E aí entra uma outra parte, por isso que eu quis falar dessa montagem e desmontagem. É a prática que leva à perfeição. Parece chavão? Parece clichê? Mas é a pura verdade. Se eu quiser montar logo de cara um aquário e esperar os top 100... nem eu tava querendo. Não dá, é o seu caso. Mas assim, não que isso não venha acontecer. Já vi casos, acho que se eu não me engano, no ano passado aconteceu algo parecido com isso. Mas o que a gente tenta dizer é o seguinte, o que é avaliado no aquário? Cada campeonato, e a gente vai falar de alguns deles, e depois... O Antônio aqui na edição vai colocar aqui embaixo os nomes desses campeonatos, que nem eu lembro de todas as siglas, né? Para vocês pesquisarem. Mas é importante estar participando. Você está vendo esse vídeo, você é do Paraná. Participa aí no torneio regional. Participa depois no CBAP, que é o brasileiro. Aí, mas dentro do mesmo ano, só vejam as regras, porque também tem competições que não permitem a mesma imagem, o mesmo aquário participar do mesmo torneio. Então também tem que ficar bem atento. E focar num concurso que você mais deseja. Exatamente. Então. Por exemplo, eu, Márcio... Qual que você mais deseja? Eu gosto muito do AGA, tá? Por que é? Porque é um torneio que visa muito aqueles Naturescape, aquelas montagens mais Enquanto o Márcio está densas. falando, aqui eu vou deixar imagens de Naturescapes para você entender. Legal, né? Então vamos lá, e me fala. Fica até, inclusive, um aquário nosso, você pode, depois eu te disponibilizo a imagem, que logo na nossa primeira montagem eu fiquei, não sei se foi 15º ou 16º. Caramba! Né? Por quê? Porque agradou os juízes pela interpretação, pelos pontos que eles iam olhar, né, naquela hora para avaliar, agradou. No mesmo ano, no IAPLC, que é o promovido pela ADA, lá do Japão, eu fiquei em 579. Então, quer dizer, o mesmo aquário. Por quê? Porque são critérios, são pontos diferentes. Então, quer dizer que o critério de avaliação muda de um concurso para outro, e você tem como saber qual será o critério de avaliação de um concurso que você vai participar? De uma forma geral, tá? Por exemplo, o IAPLC, né, que é o promovido pela ADA, a própria sigla, né, depois você coloca aqui o significado, vai ver que o que vai estar sendo avaliado é justamente o hardscape, justamente as paisagens e, óbvio, né, pessoal, a harmonia das plantas junto a isso, dos peixes. Para eu entender aqui, eu não queria falar um pouquinho sobre a questão técnica, mas eu acho que é interessante para quem nunca montou um aquário pensando num layout. O aquarismo plantado, ele é dividido em algumas vertentes. A gente pode citar o aquarismo holandês, o estilo holandês. Exatamente. E existem outros estilos. Você pode falar sobre cada um? Tem o holandês, aí vai ter, por exemplo, o que vai envolver o hardscape, né? Então, assim, landscape, o naturescape. Então, landscape, por exemplo, que é esse que está nas nossas costas, onde você tem uma paisagem, tem umas montagens, né? Você tem land, né? Você tem uma paisagem mesmo. Sensacional. Nature, você de repente escolhe um canto de um rio, que é o que eu escolhi nesse que eu fiquei, não lembro exatamente a colocação, 16º por aí, mas enfim, que foi um canto do rio. Então eu quis, então tinha tudo uma harmonia, tinha uma explicação para isso. Então o fluxo vinha de um lado, os peixes estavam naquele fluxo, a coloração das plantas vinha de um lado para o outro específico. Então, por exemplo, é um tipo, né? E aí você vai ter, por exemplo, todos esses que a gente está falando é de high-tech, alta performance. Aí vai ter o famoso low-tech, o low light. Também existem concursos para esse tipo de aquário? Não vou falar para você que existe ou não existe, pelo menos eu desconheço, tá? Eu tenho focado muito nisso. Mas é bacana falar para o pessoal que existe a realidade desses aquários. Tá, agora sim, falando da realidade desses aquários, um aquário como esse, que você está preparando para o concurso,
É possível um aquarista manter um aquário bem montado com plantas low-tech? Porque tem gente que fala assim, o camarada que participa do concurso monta o aquário, tem um trabalhão, trabalha o ano inteiro no aquário para fazer uma foto e depois desmontar. Se fosse na casa de uma pessoa, isso seria impossível. É impossível manter um aquário bonito, bem cuidado? Me fala se é totalmente possível. Não, mas é uma excelente pergunta, tá? É uma pergunta mais comum do que vocês podem imaginar. Não sei nem se você imaginava isso. Porque é isso que eu acho que é um dos propósitos do seu canal, dessa entrevista hoje, porque as pessoas às vezes se assustam. Sim. A pessoa fala assim, nossa, Isso olha aquela paisagem, não é pra mim. Como é que eu vou fazer? E esses aquaristas que eu falei agora há pouco, olha que curioso, existe um certo, eu vou ser um pouco, não é invasivo, tá? Mas eu vou ser um pouco assim, eu vou invadir um pouquinho, claro, a liberdade do pessoal, mas sem dar nomes, tá? Certo. O pessoal fala assim, aquário plantado com SAMP não rola. E esses dois aquaristas, aquapaisagistas, têm aquário com SAMP e são aquários lindos. É tudo questão de você encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio. Tá? Então existem... mas por que não rola? Vamos explicar por que não rola. Por isso que a gente conversa pra caramba aqui na loja. Olha, não rola por causa disso daqui. O meu é com SAMP. Deixa eu falar. Então, tá, eu acho interessante. O Márcio não sabia. Não sabia mesmo. O meu aquário plantado que eu tô deixando aqui é com SAMP. Mas existe uma técnica. Eu uso a bomba eletrônica, né? Eu uso a bomba Cipro eletrônica. Legal, muito boa essa bomba. Muito boa. E o que eu faço? Eu deixo a vazão dela regulada para que não haja tanta formação de bolhas. Coloco o meu CO2 lá na saída da bomba e comprei um cilindro de CO2 de 10 kg. Acabou o problema. E olha que coisa legal, eu vi o seu aquário, mas eu vi de relance, né? Até deixa eu falar uma coisa que achei bem interessante, espero que ele não corte isso do vídeo. Não vou cortar nada. A gente nada. Não combinou nada aqui, ele chegou aqui e falou, Márcio, vamos falar de aquapaisagismo? Vamos. Por isso que eu falei, eu não vou saber de cabeça todas as siglas de campeonato, e regras e tal, mas é o nosso dia a dia. Isso, é o dia a dia mesmo, é a vivência. Então não tem nada assim de scriptzinho. Não, ninguém merece script aqui, né, galera? Não, então, o negócio mais transparente possível. Olha que coisa interessante. Quem vai participar dos campeonatos e quer a praticidade para o momento de tirar a foto e tudo mais, beleza, eu entendo a questão de não usar o SAMP e por aí vai, sem se aprofundar. Em contrapartida, a pessoa que fala, olha, eu não quero participar de campeonatos, por quê? Eu não quero desmontar e montar um aquário todo ano. É pro meu dia a dia. Eu quero que ele fique bonito. Hoje mesmo veio um aquarista aqui, o grande Douglas, vou dar um abraço pra ele. Ele chegou a ficar com o aquário dele montado por 7 anos. O aquário com SAMP. 7 anos. Que legal. O ano passado ele remontou o aquário, né? E vai mais 7. A paisagem linda, de vez em quando ele muda alguma coisa sem desmontar o aquário. Sim. Por ser SAMP, ele não tem nenhum equipamento no display, ele não tem os lily pipes, né? Ele não tem um indicador de CO2 ali embaixo, nada tá tudo que no vai SAMP. Poluir visualmente o Quando aquário. você entra na sala dele, é um quadro. É um quadro. Uma beleza à parte, além do que o aquarismo já concede passar pra gente de beleza. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com alguns pré-conceitos. Sim. Fiz questão de usar essa palavra separada, pré-conceito. Tem algumas coisas que facilita, tem outras coisas que não facilita. Por isso o diálogo, como que é a sua rotina, como que é o seu cuidado com o aquário, e aí a gente vai determinando, né? Então, resumidamente aqui, se o aquarista se dedicar, ele consegue ter um aquário bem montado, num padrão equivalente aos que rolam nos concursos. Exatamente. Só que ele precisa se dedicar, porque o aquarismo é dedicação. Exatamente, dedicação. Em algum momento, a gente não pode ignorar esse fator, tá? Claro que o aquarista de campeonatos de alta performance, muitas vezes acaba investindo um pouco mais por N motivos. Um deles, talvez a pressa, porque desmonta e monta todo ano, então tem que estar com alguma coisa bombando ali, acelerando. A iluminação top. Mas, em alguns casos, alguns tipos de economia, não é que não são bem-vindas, elas não são inteligentes. Entendi. Então a gente só tem que tomar cuidado, vale a pena, procura o lojista, você que não é daqui da região, procura o lojista aí perto, estude, na medida do possível, se a gente puder atender à distância, não por compra, não, mas para dar um suporte, a gente vai tentar, se a gente for atrapalhar, a gente para no meio do caminho, não é isso? Não, mas vai ajudar, pode ter certeza que esse aqui manja, hein? O que acontece? Às vezes a pessoa pega uma lâmpada da cozinha de casa, né? Porque é LED, o aquário lá é LED também, e não sabe que existe uma barreira, a água, ela faz uma barreira física.
o LED projetado para aquário é interessante que ele é projetado para passar por essa barreira, Exatamente. chegar até o carpete. Então, assim, existe uma certa diferença. Às vezes a galera fala assim, posso usar qualquer coisa? Gente, você pode... Eu falo isso por experiência própria, Poder galera. pode tudo, né? Você pode utilizar, só que você pode ter um consumo de energia maior, você pode deixar resultado completamente diferente, isso né? é verdade. Olha, me fala uma coisa em relação ao layout. É parecido com fotografia? Eu percebo que Legal. tem ponto de fuga que você tem que criar. Exatamente. Tem Tem alguns pontos bem interessantes, né? Claro que isso aqui seria assunto para 4, 5, 6 horas. A gente não vai ter esse tempo. Resumir, galera. Inclusive a gente tem até cursos aqui na loja para isso, mas não é o propósito. Legal, temos. cara. O que acontece? Em primeiro lugar, eu estou disposto a participar de um torneio. Sim. Então a gente vai ter que estar disposto também a acatar as regras deles. Sim, claro. Então, assim, quando a pessoa chega aqui e fala, Márcio, eu quero comprar um monte de rochas ali e fazer a paisagem. Se a pessoa fala, não vai participar do campeonato, eu deixo ela completamente à vontade. Pode ser até rochas de 2 cores, 2 tons diferentes. É o gosto dela. Ponto. Eu acho que tem que deixar bem claro isso. Márcio, eu tenho interesse em participar de algum torneio, mesmo não me preocupando com isso, aquilo de posição. Então a gente vai começar a sentar e vamos ter uma postura diferente. Primeiro lugar, harmonia entre as rochas. Segundo lugar, tirar várias fotos enquanto está montando. De repente eu posso te passar algumas imagens de montagens anteriores para você ver algumas técnicas que a gente usa. E aí a gente vai vendo a distância, a profundidade. Né? Um aquário como esse aqui de 1,45 m, a gente promove pelo menos de 7 a 10 níveis de profundidade, mesmo com 45 centímetros. Olha só que legal. E isso é um ponto que é bem avaliado. Se eu não acertar a mão nesse tipo de profundidade aqui, é um ponto perdido, ou pontos perdidos. Então, e às vezes a gente erra, às vezes um detalhezinho, uma planta que dá uma sensação de estar muito grande lá no fundo do aquário, então está desproporcional com o que você disse de fotografia. Os peixes também entram nessa questão? Com certeza. Já que você falou de fotografia. Quando você pega uma paisagem, imagine um lugar que você vai lá em Uberaba, deve ter uns lugares bonitos, né? Demais. Então você pega a máquina fotográfica e vai centralizar. Enquadrar. O que vai estar maior perto da tela? Onde eu quero destacar. Exatamente, mas geralmente é o que está mais perto de você. Sim. E lá longe, mesmo a árvore sendo gigantesca, mas ela vai estar com um pontinho pequenininho. Então no aquário tem que tentar reproduzir esse tipo de situação, tá? E às vezes a gente às vezes uma planta resolve abrir mais, abrir menos, e aí você perde toda aquela noção de profundidade. Olha, tem uma coisa que eu acho interessante, até você que está aqui acompanhando o nosso bate-papo na Aquarium Life, do nosso amigo Márcio. Vai dando um joinha. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, galera. Deixa aqui comentários, porque o próprio Márcio vai responder, viu, galera? Eu não combinei nada com ele, não, mas eu não tô tendo tempo para responder todos os comentários. O Márcio vai responder e vai tirar as dúvidas mas que vocês têm. Tenham paciência comigo, porque acho que ele fez um tour filmando a loja aqui, ó. Eu sou sozinho para fazer manutenção nessa loja inteira, hein? Eu sei, mas ele responde e tira suas dúvidas. Vai fazer isso, promete. Não, vamos lá, claro. Você promete? Claro, e qualquer. E se eu demorar demais, pode chamar no WhatsApp da loja e a gente responde. Qual é o WhatsApp da loja? 972679874. DDD 11. Isso. Tá, eu vi a galera falando, quando eu li algumas regras de concurso, eu percebia que quanto mais limpo de equipamentos na hora da fotografia, melhor. Existe esse critério, esse conceito de não aparecer tubulação, termostato? Como que funciona isso? Bom, você tem que limpar o aquário para fazer exatamente. A foto é um dia à parte, é um dia especial. Tá? Algumas horas antes do momento exato, a gente desliga a filtragem. Coloca secador para fazer. Tem gente que faz secador. Tem gente que faz isso. Secador é para dar um movimento de onda, né? Exatamente. É muito importante, tá? Por exemplo, a pessoa escolher peixe, você falou de peixe aquela hora, escolher peixes de cardume. Por isso que a maioria, não todos, mas a maioria dos peixes que a gente tem aqui são de portes de pequeno a médio e a sua grande maioria também de cardume. Para você precisar dar uma assustadinha no peixe para eles andarem tudo no mesmo sentido, porque se tiverem sentido oposto, podem perder alguns pontos, dependendo do impacto que der. Isso, cara. Dependendo da proposta, tudo tem uma questão de harmonia. Dependendo da proposta da imagem, do aquário, da paisagem,
Se for uma questão de peixe indo para um lado para o outro, beleza. Agora, se tiver todo mundo indo para um lado e um rebelde vindo do outro lado, os juízes, se perceberem, vai tirar ponto. E vão perceber, né? E vão porque eles têm É uma série de juízes, maio, né? junho, julho, agosto, setembro, no mínimo 4 meses para fazer avaliação. Nossa, olha, me tira uma outra dúvida. Eu não posso deixar de comparar com o concurso de biótopo. Bom, vamos lá. No concurso de biótopo, eu precisei estudar pra caramba. Eu quis retratar uma comunidade da Amazônia com acaradisco, um trecho do Rio Negro, em uma determinada época do ano, que era o degelo da Cordilheira dos Andes, que alagava, aumenta o volume do Rio Negro e alagava uma comunidade ribeirinha, e aonde os discos se escondiam ali. Interessante. Então eu tinha que colocar tudo isso num questionário. Ótimo. Cara, é sensacional. Precisa preencher um questionário, mostrar a ideia que você queria passar? Exatamente. Por exemplo, eu vou falar com uma certa propriedade do IAPLC, que é um dos mais cobiçados, o maior concurso do planeta, né? Vamos, tem que tentar. Em primeiro lugar, eles vão pedir que equipamento nós utilizamos, marca, modelo, os nomes científicos das plantas e dos peixes, ou seja, flora e fauna, a iluminação. Eu só não me recordo quanto tempo de montagem, isso eu não lembro se eles perguntavam. Mas enfim, que substrato, que rochas, que raízes. Então assim, um monte, na época da T5, né, perguntava quais eram as T5 que a gente usava. Hoje a gente vai falar luminária X, luminária Y, mas na época perguntavam, né? Legal. Então assim, tem sim esse questionamento. A gente coloca um nome naquele trecho, eu coloquei pôr do sol de não sei o que, no Rio Igarapé. É bem interessante isso que eu vou falar agora. Eu vou falar por mim também, tá? Então assim, você que tá do lado daí, que manja muito mais que eu, então não se ofenda. Deixa um comentário aqui para ajudar a gente no vídeo. O que acontece, né? Eu, particularmente, de um ponto de vista, eu não acho legal a gente fazer uma análise de aquário por aquário para falar um é melhor que o outro. Volto naquilo que eu falei aquela hora, né? Por quê? Você vai pegar uma obra de Monet e a Mona Lisa de Da Vinci, você tem como comparar duas artes? As artes são incomparáveis. São obras de arte e ponto. Isso mesmo. Na minha opinião, não importa se é o primeiro colocado ou se é o último colocado, são obras de artes. Então a pontuação que eles dão é na ideia de aquilo que eu falei aquela hora. Ele conseguiu representar de acordo com as regras e procurando melhorar a cada ano. Isso mesmo. De acordo com si mesmo. E não com um amiguinho do lado. Eu vou montar um biótipo então melhor que o dele para ficar no meu. Não é legal. Isso vai estragar, né? E assim, outra pergunta que me cai muito nos nossos grupos de WhatsApp, no grupo do Facebook, a galera entende que essa vertente de concurso, de aquaristas que participam em concursos, é uma coisa inatingível. É como se fosse um clube onde ninguém pudesse participar. Imagina. Isso é verdade? Não. Todo mundo pode participar. O concurso é aberto. Eu tenho que pagar alguma coisa para fazer. Totalmente. Eu gasto dinheiro. Sendo pobre ou sendo rico, qualquer um pode participar? Ou uma coisa natural essas perguntas. Antes de eu participar o primeiro ano, eu também tinha essas dúvidas. Porque a galera pensa que é coisa de outro mundo, às vezes por ignorância de não conhecer. Eu não conheço a pessoa propriamente dita, tá? Assim, de ter amizade com ela, mas o ano passado tivemos uma surpresa no Brasil, um brasileiro bem colocado, não foi o melhor brasileiro colocado, se eu não me engano, não foi o melhor brasileiro colocado, mas estava muito bem colocado. A foto dele foi tirada com um Samsung, um celular Samsung. Olha só, galera. Tá? Então foi surpreendente, porque assim, o que pode envolver custos além da tratativa direta com o aquário? Você contratar um fotógrafo ou adquirir os aparelhos, equipamentos de fotografia, né? Mas, com exceção disso, se você tiver um celular legal, e hoje qualquer celular tira uma foto bacana, né? Qualquer smartphone, vamos corrigir. Para você ter uma ideia, você não sabe, eu até vou deixar um parêntese aqui no vídeo. Eu tinha 2 câmeras, né, profissionais. Eu vendi as 2. Eu acredito. E a última que eu vendi foi anteontem. Porque hoje ficou muito fácil. Hoje são câmeras com a função celular, a função web, né? Vamos falar assim. Então, assim, Márcio, qualquer pessoa pode participar. Sim, qualquer pessoa pode participar. É claro, não é que tem que participar de um grupo, de um clube, né? O clube da Luluzinha, o clube do Bolinha. Não é isso. O que geralmente acontece, o aquarismo ele cresce com diálogo, cresce com trocas, né? de informações. Então, de repente, você formar um grupo de aquaristas, aquapaisagistas que querem participar de um campeonato é legal.
na questão de um ajudar o outro ali naquele momento, ter confiança de compartilhar foto um com o outro para poder apontar melhoras. Aí sim, mas não é uma regra, não existe. Tanto que eu nunca participei de nenhum grupo, nenhum clube, nem nada, tá? E a gente tem grupos aqui da nossa loja. Em nenhum momento, tipo assim, ele falou assim, sou do grupo tal, grupo não. Só que assim, a proposta desses grupos é essa, tá? E às vezes assusta, né? O pessoal pensa que tem que ser, né? Ou tem que aquilo, não tem que nada, né? Tem que estudar, se dedicar. Aprender e participar. Exatamente. Agora, me fala assim, o que o concurso, vamos supor, os brasileiros, os estaduais, contribui para o crescimento do hobby no Brasil? Porque às vezes a pessoa acha que é um simples concurso, mas atrás desse concurso tem uma indústria, tem um mercado pujante, onde esse mercado, através dos investimentos, trazem novos produtos, a pessoa tem oportunidade de testar luminárias melhores, substrato melhores, rochas diferentes, plantas, às vezes as plantas, nós temos plantas in vitro isso que eu aqui no até Brasil. vou pedir a sua gentileza, pega uma plantinha pra te mostrar. Aqui para vocês verem. Tá do lado aqui. Ó, aqui, ó. Essa é uma planta, galera, que você pode... Me fala melhor dessa planta. Não tão, é bom lembrar que a gente não está sendo pago para isso não. Isso aqui estamos falando do caso da qualidade mesmo. Porque é bom mesmo, entendeu? A Aquaplant é uma empresa de Curitiba, tá? É uma empresa que, a princípio, conversando com o proprietário lá, eles fizeram para atingir o mercado regional lá. Região fria, às vezes não dá para ter um cultivo como temos aqui em São Paulo, tem em Minas e tal. E ele se surpreendeu. Já atende até o mercado internacional. Pra você ter ideia, Argentina e Uruguai. Para quem não sabe o que é cultivo in vitro, essa planta ela foi cultivada num ambiente totalmente estéril. Isso é estéril de verdade, galera. Foi cultivada em laboratório. Aqui não vai ter adeus caramujos, adeus alga. Se você comprou planta aí, que nem eu, cheia de caramujo. Adeus parasitinhas, né? Planária. E também adeus às enganações. A gente descobriu recentemente, eu mandei uma amostra de planta para ele. Falei, cara, tá aqui de presente. Se for essa planta realmente, faça à vontade, faça, né, que flua aí. E aí a gente descobriu que não era uma espécie nova, era uma planta mal nutrida que estavam chamando de planta anã. Olha só. Então, porque ele é um biólogo especialista em botânica. Entendi. Então ele vai estudar tudo isso. Muito interessante isso. Tá então, assim, o Márcio está aqui falando sobre o desenvolvimento do hobby no Brasil. Com base na participação e nesses concursos. O que esses concursos fazem para o crescimento do hobby no país? Vamos lá. Márcio, então, continuando. Uma delas, esse exemplo prático que a gente aproveitou para demonstrar, né, tecnologia. Com isso, pessoal, o que acontece? Vamos lá, vamos fazer uma simples visualização que fica mais tranquilo para vocês que estão do lado do lado da telinha aí entender. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente monta um torneio, um campeonato em caráter mundial, claro que tem as etapas dentro do Brasil, você está promovendo conhecimento, você está promovendo que as indústrias nacionais ou internacionais disponibilizem produtos para tal. Até pouco tempo atrás, a gente ficava muito refém de, não que não funcione, porque funcione, mas de fazer só com humus, né? Substituir só com humus de minhoca. Márcio, mas funciona, eu tenho até hoje. Eu concordo que funciona, só que você não tem um certo controle. Não tem, você não CO2 garrafada. Funciona, Márcio, funciona, mas pô, hoje em dia você tem recursos que facilitam muito e não significa que são tão caros. Tudo é relativo, tudo tem a sua relação. Tem que ficar bem atento com isso. E cada vez mais, nesses últimos 4, 5 anos, eu observo que cada vez mais marcas dedicadas para o aquapaisagismo vêm surgindo no Brasil. A pedido, inclusive, de importadores, ou seja, marca próprias do pessoal. Isso é muito importante. Márcio, você estava falando sobre os importadores. Eu vejo que tem importadores excelentes no Brasil. Às vezes o importador tem um foco no marinho, mas eu estou percebendo que ele está trazendo luminárias, por exemplo, para aquário plantado. Exatamente. Me fala sobre a luminária que você está utilizando nesse aquário aqui plantado. É curioso falar isso, né, pessoal? Eu sou das antigas, né? E eu usei muito T5. Sim. Então, deixa a imagem do que é uma T5 aqui. Primeiro aquário plantado é T5, né?
O ano passado a gente fez a primeira tentativa de usar uma luminária LED. Eu vou até falar a marca, se me permite, não sei se que é a luminária da Ista. Sim. Eu, por escolha, eu falei assim, eu quero uma luminária que seja simples, botão on-off, liga, desliga, para poder eu não sentir tanto o baque de uma T5 para um LED. Só que o LED ele é tão impactante que eu tive muitos problemas com algas. Sim. E com isso eu fui percebendo que realmente, quando você tem uma luminária com alta tecnologia na mão, você tem o sistema de dimerização, você faz o nascer e o pôr do sol. Nossa, é sensacional. Além de ter um aspecto bonito para os olhos, e saudável em alguns momentos também para as plantas. Harmonia com o ambiente. Exatamente. E quando eu vou comparar o preço, por exemplo, dessas duas que a gente está usando, depois você coloca a imagem da Cetus lá, com essa anterior, a Cetus 2. Maravilhosa essa luminária, né? Eu acho ela linda. Você consegue controlar ela, tem 6 canais para você controlar os kelvins, os nanômetros. Eu cheguei aqui, o pessoal tava controlando. Tava dimerizando ela. Mano, os caras estavam controlando a intensidade luminosa da luminária no smartphone. Muito legal. Muito legal. E comparado o preço dela, vamos falar de preço, não de valor, vamos falar de preço mesmo, com a anterior, que também é muito boa, é praticamente o mesmo preço. Olha só. E eu tive muitos problemas com a anterior por conta não de falta de qualidade. Não, o excesso de qualidade. Só que eu não tinha um controle dela na mão. Isso, olha então isso é importante. Isso mostra que a partir do momento que você participa de concursos como esse, o importador se preocupa em trazer produtos que vão garantir um resultado melhor na sua participação. Pra você ter ideia, está mais no Brasil com seus produtos. Uma empresa muito conhecida. E esses dias eu vi um determinado produto deles e entrei em contato com eles. Se quiser falar, pode falar. A Dennerly, né? Sim. Não sei se a pronúncia é essa, mas é a Dennerly. E eles têm produtos maravilhosos. Cara, de ração à luminária. Nossa. Pra você ter ideia. Dedicado para plantada, uma empresa alemã. Nossa. E aí assim, a gente já esteve no Brasil no passado através de um importador. E aí o que ele comentou? Pô, tem uma legislação um pouco chata aí no Brasil para pouca venda. Nossa, então o que ele quis dizer? Olha que coisa interessante, pessoal. Que existe uma legislação no Brasil, como qualquer país que vai restringir algumas coisas, realmente existe. Mas olha o número que ele falou, o detalhe, para pouca venda. Então conforme a gente vai tendo uma procura, vai tendo um aumento, mesmo que seja gradual e tudo mais, a gente consegue agregar valor. Hoje em dia, mais de 95% dos produtos aqui da loja são importados. Sim. Não que os nacionais não sejam bons, mas tem as suas limitações. Sim. E aí você tem a opção de ter um importado bom. De qualidade com preço acessível. Isso a gente está falando de produto, luminária. Sim, quer ver uma coisa bacana? Sim, raízes. Quem que não quer ter uma linda raiz no aquário? Um monte. Até pouco tempo atrás, são as que um pouquinho que eu tenho aqui remanescente de estoque, era de um determinado importador. Sim. Ele virou pra gente e falou assim, desculpa, a burocracia é tão grande para poder trazer aqui no Brasil essas raízes, porque tem que fazer todo o processo de antibactéria para poder sair de um país para o outro, blá blá blá. Ou seja, o famoso tratar uma raiz. E para pouca venda, fica uma parada mais de um ano no estoque deles. Que a gente vai parar. Só que em contrapartida, um outro importador foi por um outro caminho. Tá? Eu não consegui fazer compra deles, eles estão vendendo tão rápido que eu não consegui fazer compra deles ainda. Tanto que eu falei, assim que chegasse me avisa que eu voltei aqui na loja. Para outubro, novembro, agora vamos ser abastecidos. E ele foi para um caminho totalmente legal também, porque não tem uma forma de entrar com isso sem ser legal, né? Porque ele pegou um público fazendo esses vídeos, esse bate-papo, essas interações. Ele falou, galera, tem tais lojas, vai lá porque tem. O estoque está virando uma tal velocidade que ele está conseguindo importar. E o preço caiu bastante, que é importante. E isso a gente mostra que o aquarismo, quanto mais o aquarista se dedica profissionalmente, mais o hobby cresce, mais produtos de qualidade chegam no país. É uma via de mão dupla. Provavelmente algum aquarista bem informado vai fazer o comentário, poxa, mas primeiro vocês têm que colocar à disposição e depois a gente comprar. Concordo que existe isso e tal. Se quiser por encomenda, tem. Né? A questão é que assim, infelizmente ou felizmente, a gente mora num país lindo, um país maravilhoso, mas a gente tem uma economia muito instável, que oscila muito, né? Então assim, a gente faz muita, quando eu falo a gente, me entenda como lojas e importadores, fabricantes, muita pesquisa, né? E aí a gente vê que o pessoal não vai querer determinado produto ou pagar, ele não vai nem trazer, porque é oferta, desde a oferta e demanda, né? Então assim, às vezes peço paciência, mas ao mesmo tempo
próximo das suas regiões, das suas moradias, entre em contato com o lojista, pô, eu tenho interesse nisso, aí ele vai começar, pelo menos aqui a gente faz isso, a gente anota, pô, fulano pediu tal coisa, ou fulano também, ou 4, 5, deixa eu conversar com algum importador, fazer uma reunião, ver se é possível trazer ou não, nem que seja aos pouquinhos, mesmo que no a primeira leva seja um pouco mais caro, mas depois a gente, enfim, é uma política muito complicada, a gente entende, mas faz parte do aquarismo. Tá, agora pra gente resumir, eu queria saber de você, o que se eu quiser participar de um concurso no Brasil, tem um concurso brasileiro de aquapaisagismo. Isso. Então, se eu quiser participar desse concurso, o que eu preciso ter? Um aquário? Existe uma especificação mínima exigida? O que eu preciso ter? Eles costumam ter padrões, né? Aquários nanos e aquários comuns, né? Tradicionais, em questão de tamanho. Obviamente, né? Você vai ter que ter substratos férteis para esse seu aquário. Sistema de filtragem, a gente já acabou de falar que é possível ter vários sistemas, né, de filtragem. Uma iluminação bacana, um sistema de CO2 legal. A fertilização líquida é interessante também. Muito importante. Acompanhar parâmetros. GH, que é um tipo de dureza, o KH, que é um tipo de dureza. Muito importante para a parte biológica, o KH. Olha que coisa legal. Posso falar disso? Vamos fazer um vídeo só sobre a parte biológica. Não, a parte biológica. O aquário plantado, a gente não usa carvão. Certo. Logo, a filtragem mecânica e biológica tem que ser impecável. Perfeito. Então, a gente tem, para uma atividade biológica saudável, tem que ter um mínimo de dureza. Muito pouca gente se atenta a isso. Então não é só porque planta precisa de KH tal ou peixe, porque não, é por conta das bactérias precisam. Todo organismo vivo precisa de minerais na água. Exatamente. E leiam, gente. A gente tem autor de livro, não dá para pegar o livro aqui agora. Como eu disse, a gente comeu, mas a gente vende aqui, que é A Ciência do Aquário Plantado, do grande Edu. Esse livro é recentíssimo, tem 2 anos lançado e já vai lançar o volume 2 agora. Não é edição 2, é volume 2. Legal. Que é a sequência desse livro. Um livro fácil de entender, ele conseguiu sintetizar, transformar num tema bem fácil da pessoa entender. E quebrando mitos, quebrando paradigmas e dando sucesso para todo mundo. Tá? Muito bom. Olha, pra gente finalizar aqui, deixa a sua mensagem pro nosso amigo aquarista que tem vontade de participar de um concurso. Legal. O que você fala? Se você acredita, se você quer, se você sente aqui no seu coração que você gosta disso, não importa o que os outros vão avaliar, o que você vai avaliar, se empenhe, estude, procure usar produtos de qualidade, procure compartilhar informações, tá? Não se prenda a medos, a vergonha, porque meu aquário tá feio, meu aquário... Não tem isso, não existe aquário feio. Aquário feio é aquário maltratado. Se você trata bem, se tá, eu falei aqui, ó, no coração, significa que você está usando, é uma hashtag que a gente usa aqui na loja, aquarismo com amor. Isso serve para qualquer coisa, né? Desde um tratado do beta até uma plantinha, não importa, né? Aquarismo com amor. Siga. Né? Não importa o que vai acontecer, os obstáculos que vão acontecer, não é o momento agora, então se planeje, tá? Você vai conseguir, conte conosco nessa parte da parte cultural, da parte de trocar ideia, de crescer. É assim que o hobby cresce. Então participe, porque participando, e aquele comentário que a gente fez, aquele outro vídeo lá que a gente montou, o Brasil está no 3º do ranking de melhores países, né, melhores colocações de países. Olha, sensacional. A gente poderia estar, não digo no primeiro, mas no segundo, provavelmente pela quantidade de aquaristas que tem e não compartilha aquela paisagem linda que ele tem na sala dele com o mundo. Então, não perca tempo. Você tem um aquário lindo aí? Compartilha, participa dos concursos também. Até eu tô pensando em participar também. Pô, legal. Quem sabe em breve a gente... E dentro dessa mensagem, eu quero fazer uma outra mensagem que ela não é subliminar, ela é direta. Você que é papai, que é mamãe, que está ouvindo aí, incentive seus filhos também para o aquarismo. Eu sou da época que, eu comecei com 7 anos que eu lembro, né? Hoje vem criança aqui na loja, fico contente quando não está com tablet, com iPhone, né? Com alguma coisa na mão. É gostoso de ver ela mexendo. Vai fazer sujeira? Faz, coloca pano do lado. Incentive, porque talvez seu filho seja, por que não, né?
idêntico ao Takashamano lá no Olha futuro. só, já Por que não, pensou? né? Tá bom, galera? Um abraço pra vocês. Galera. Obrigadão, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado, Tudo de bom. Valeu, viu? Valeu. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.